pergunta mesmo, porque até mesmo ele, quando estudava esse texto, também percebeu isso. E a gente vai percebendo isso, que João escreve desta forma, né? Vocês vão ver que há uma repetição aqui de versículos, mas é uma forma que nós podemos considerar como ênfases. E as ênfases de João são importantes. A ênfase da palavra de Deus são importantes. João deveria ter pensado justamente no ensino, porque quanto mais a gente repete um aprendizado, melhor a gente assimila, né? Você pode fazer isso na sua casa. Leia um texto qualquer, leia uma vez. Depois leia mais uma vez. E leia mais uma vez. E leia mais uma vez. Pode ter certeza, depois de algumas leituras, você terá maior compreensão daquilo que você ali quis entender. A gente, às vezes, tem, vamos dizer a palavra preguiça, né, de ler outros textos ou repetir aquilo que já fez. Mas é assim mesmo que a gente aprende. Então, nós vamos entrar aqui nesses versículos, nos quais ele diz, eu não escrevo mandamento novo. Depois ele fala, todavia vos escrevo mandamento novo. Como é que é isso? Bem, é mais ou menos assim. Vocês já devem ter visto quando as pessoas respondem com sim e não, uma pergunta? Sim e não. Mas falam, como pode ser sim e não? Aí é uma forma de dizer os aspectos disso. Porém, nesse caso, não são contradizentes aqui, nem independentes, mas progressivos. A ideia é progressiva. O que ele quer dizer? Então, vamos primeiro para o que se diz mandamento antigo. O que é esse mandamento antigo, o qual eu vos escrevo, né, que não é novo? É o que está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Lá atrás, o mandamento diz que você tem que amar os seus irmãos. É um mandamento bíblico. Você deve amar os seus irmãos. Você deve amar o seu próximo. Esse é o mandamento antigo. Mas também se nós olharmos ao versículo 3, ou capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11, se der para projetar, por favor. O capítulo 3 dessa carta mesmo, no versículo 11. Olha o que está escrito aí. A mensagem, desde o princípio, é esta, que nos amemos uns aos outros. Esta mensagem também é o Evangelho de Cristo. Esta é a mensagem que ele diz, é o Evangelho. E, porque ele diz, é a palavra que ouvistes, certo? Então, ele está dizendo isso, o mandamento engloba o amar uns aos outros, porque o Evangelho é esta boa nova, esta é a tônica da palavra de Deus, o amor. E João, ele escreve muito sobre isso, e nós vamos olhar aqui, vamos caminhar, vamos ver ainda muito do que João fala sobre o amor, né, e a santidade, e a obediência, e outras virtudes como essa. Ele diz, então, todavia vos escrevo, olha aqui agora, novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aqui está, então, uma elevação, né, do conceito do mandamento de amar uns aos outros. Porque Cristo ampliou os mandamentos do Antigo Testamento, da lei mosaica, de uma forma tremenda e como deveria ser. Mas certamente, creio, que sem o Espírito Santo, de nós mesmos, nós não conseguiríamos fazer. Jesus ensina que nós devemos amar não só as pessoas que nos amam, mas amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Vamos fazer um exercício mental agora. Pense em alguém que você não tem muita simpatia. Espero que você não tenha. Mas vamos pensar nos políticos, nos nossos governantes, né? Nesse pessoal que manda na gente. Né? Vamos pensar, eu tenho certeza que nem sempre você olha para essas pessoas com a mesma empatia, simpatia. Certamente não. E certamente você já deve ter
sido aconselhado a orar por essas pessoas, aqui mesmo. Quando nós nos reunimos em oração aqui às sextas-feiras, nós fazemos intercessões por estas pessoas que estão investidas de autoridade sobre nós, porque é um mandamento bíblico. Então, o mandamento novo que está nele, que é verdadeiro nele e precisa ser em nós, é este: é de amar os nossos inimigos. João vai dizer que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Quer dizer, ele não é um assassino que tira a vida de uma pessoa por meios mecânicos, né, que mata, mas o ódio no seu coração tem esse efeito, e esse enquadro legal na lei do Senhor Jesus Cristo, né, nessa perfeição, nessa elevação dos conceitos da lei de Moisés. Jesus faz isso. Então, nós precisamos dessa dependência do Espírito Santo para amar as pessoas realmente. Então, queridos, pense aí, faça essa reflexão com você essa noite, junto comigo, se você tem, eu e você, vamos juntos pensar, aquela pessoa que não dá, eu não consigo olhar para ela. Eu não sei se você tem alguém aqui por perto, que você esteja sentindo algo, mas se tiver, você deve orar por esta pessoa. Você deve pedir a Deus que o abençoe. Você deve pedir a Deus que dê graça a ela. Você consegue fazer isso? Nós precisamos fazer isso, irmãos. É o nosso dever fazer isso. Quando nós lembrarmos de alguém, assim, que a gente tem certa dificuldade, existe isso. Nós somos carne, irmãos. Não vamos fingir que não. Mas, não é porque é normal, é correto. Não é normal, é comum, mas não deveria ser. Então, como cristãos e como aprendizes, como pessoas que estudam a palavra, então essas coisas nós temos que tirar do nosso coração. Então, experimente fazer isso. Experimente e faça sempre, se você quiser ser uma pessoa vitoriosa e que anda na luz. Você tem que entender, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Irmãos, depois que Jesus veio a este mundo e enviou seu Espírito Santo, a terra mudou radicalmente. O mundo não é mais o mesmo. Deixou de ser aquele mundo onde os impérios tomavam os povos menores, até que depois ele se corrompia totalmente, e aparecia um outro, e assim eram as pessoas viviam muito pouco, a média de vida das pessoas era pouco, eles viviam para a guerra, não se pensava no progresso, não se pensava num bem-estar, não havia ciência nenhuma, não havia estudos, e o mundo era um lugar selvagem. Mas quando Cristo veio, a luz brilhou, não é? A luz de Cristo, a luz divina brilhou sobre essa terra. E o Espírito Santo foi derramado, e esse mundo mudou. E está caminhando para um desfecho, nós sabemos disso. Mas nós podemos dizer e ter este testemunho que o mundo se transformou com o advento de Cristo. Quando Deus pisou nesta terra, quando Cristo encarnou. Então, é verdadeira a nossa fé, é uma fé muito bem robusta, no sentido de que nós cremos no Deus que criou todas as coisas, que é infinito, poderoso, soberano, e Ele enviou o seu Filho para encarnar, para caminhar conosco, para sofrer as nossas dores, para viver as nossas limitações, para que nos resgatar deste mundo cheio de maldade, de violência,
para vivermos para sempre com Ele na eternidade. Ele colocou a eternidade no nosso coração, então nós entendemos isso. Então, esse desenvolvimento aqui de mandamento novo, verdadeiro, e que as trevas vão se dissipando e a luz já brilha, exatamente, é isso. Esse grande progresso que nós vimos para a glória do Senhor Jesus com a sua vinda até nós. Versículo 9, então, caminhando pelo texto. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora, está nas trevas. Deixa eu ler novamente. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então veja, aquele que diz, é uma frase que João utiliza várias vezes aqui. Ele escreve aquele que diz, versículo 9, depois aquele que diz mais adiante. Eu notei na outra Bíblia, se vocês me desculpem, mas vocês vão perceber isso aí. Ele utiliza muito aquele que faz isso, aqui ele diz aquele então aquele que diz. Certamente não é aquele que simplesmente fala, mas é aquele que pensa assim, e pensa, é aquele que tem uma ideia a respeito de si mesmo, né? Uma pessoa que se diz espiritual, ela não sai falando assim, eu sou espiritual, eu sou espiritual, eu sou espiritual. Não. Ele tem uma ideia a respeito de si que é assim, eu sou espiritual. Então, diante de Deus, é esse conceito que ele tem a respeito de si. Então, o João está falando, aquele que diz que está na luz, quer dizer, eu estou bem, vivo com Deus, ando na luz, caminho na luz, logo, estou bem. Mas eu odeio algumas pessoas, eu odeio aquele camarada, eu não posso ver, não está nas luzes. Não está na luz. Não pode ser assim. Agora, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. O que quer dizer isso? Aquele que realmente ama, o que ele está fazendo? Ele está cumprindo a lei de Deus. Aquele que ama está obedecendo a Deus. Então, ele está na luz. E por que não há tropeço? Porque quem caminha na luz, nesse sentido espiritual, não tropeça. Aquele que está caminhando na luz não tropeça. E aí nós vamos entender um pouco o que é esse tropeço, né? Tropeço. A palavra de Deus tem uma expressão idiomática, né, que a gente vai ver que chama pedra de tropeço. Isso é um conceito bíblico que surgiu justamente pelos mandamentos e pelas condutas sociais, que um crime ou uma coisa hedionda seria colocar uma pedra na frente do cego para ele cair, né? Seria algo hediondo, ver um cego e falar, lá vem ele não está enxergando direito, então eu vou jogar uma pedra de tropeço, ele vai cair e a gente vai dar risada. É isso que está falando. Então, aquilo é chamado de escândalo. Essa pedra é o escândalo. Então, ele ia lá então e colocava um escândalo à frente daquela pessoa. Então esse tropeço é o escândalo. Por isso que a Bíblia diz, né? Escândalos hão de surgir, mas ai daquele por quem vem um escândalo. Paulo diz, falando sobre a ingestão de carne, onde as pessoas eram mais fracas, né? Ele diz assim, olha, se uma pessoa come carne, a outra não, então faz o seguinte, se comer carne escandaliza o meu irmão, quer dizer, eu levo ele a pecar. O escândalo é isso, é levar alguém a cometer um pecado, é você ser uma pedra de tropeço, você escandaliza a pessoa ao ponto, porque ela ser mais fraca, ela então peca. Então a gente não deve ser um instrumento para levar as pessoas ao pecado. Você já pensou isso também? Né? Então, se você anda na luz, você tem completo discernimento da sua vida. Como você se comporta? Se você anda na luz, você não é aquela pessoa que vive como, eu não devo nada para ninguém. Né? Você não vive, eu estou pouco me lixando com a vida alheia. Não, você é uma pessoa que não quer ser pedra de tropeço para ninguém. Então você anda na luz e quer que também ninguém tropece por causa da sua vida. Logo, você, que é um bom cristão, sabe que as suas ações, né, têm reflexos na sociedade. Efésios 4 vai dizer, exorto-vos eu, prisioneiro do Senhor, a andardes de acordo
com a vocação com que vocês foram chamados. Então, Paulo está dizendo, você tem que andar de modo digno do chamado de um cristão. Né? O cristão não pode andar do jeito que ele quer. Eu sei que um tempo apareceu muita gente falando assim, olha, se você continuar vivendo em função do que as pessoas vão pensar, você não é livre. Mas não é dizer isso, queridos, não quer dizer isso. Quer dizer que vocês têm uma responsabilidade social para com os outros. Porque quando a gente é criado numa família, os nossos pais nos ensinam, não dê exemplo para os seus filhos, seus irmãos mais novos. É assim que os pais ensinam, né? Quem tem um filho mais velho e um pequenininho, o pai sempre vai falar, não faça isso perto do seu irmãozinho, senão ele vai fazer. O que é isso? Isso é responsabilidade. Isso não quer dizer que, eu vou fazer o que eu quero. Não, há uma responsabilidade. É isso que a palavra de Deus diz quando a gente tem que andar de modo digno da nossa vocação. Não é fazer o que bem entende. Então, você e eu, como cristãos, nós temos responsabilidades. Nós temos grandes responsabilidades um para com os outros. Então, versículo 11, aquele, porém, que odeia seu irmão estará nas trevas. Aqui, João já repete, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque estas trevas lhe cegaram os olhos. Então, é uma pessoa em terrível escuridão, é aquele que odeia ao seu irmão, é aquele que não cumpre o que a palavra diz. Então, este está perdidamente cego. Né? E interessante essa colocação que João faz, luz e trevas, luz e trevas. E é importante a gente entender isso, né? É muito importante mesmo. Até me lembrei daquela anedota, né, que eu não entendo muito, não me lembro muito exatamente como é, mas a pessoa que ignora a diferença entre trevas e luz, ela seria uma pessoa a ponto de dizer assim, você acha que o sol brilha? Aí a pessoa diz, o sol brilha, mas não é tudo isso não. Porque o sol brilha porque é de dia. Né? Ele é bem claro porque é de dia. Eu quero ver ele brilhar à noite. Né? É isso que a pessoa que é ignorante quanto às trevas e luz pensa. Não é? Que o sol brilha de dia. Mas não é isso. Então, quando a pessoa não entende exatamente a diferença entre trevas e luz, ela pode chegar a pensar isso. Vamos lá. João, agora para a segunda parte, ele vai nos contar algo sobre a vitória que temos contra o inimigo das nossas almas. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Aqui, antes de ler, eu quero que vocês observem, então, nos versículos seguintes aqui, do 12 ao 14, como ele se refere. Primeiro, filhinhos, depois, versículo 13, pais. Na segunda parte do versículo 13, ele fala jovens. Então, aqui, os estudiosos dizem que, quando ele fala filhinhos, ele está falando daqueles convertidos mais novos. Ele tem uma forma de se dirigir para aqueles que são... Por que ele diz isso? Por causa do contraste, né, ou dentro deste contexto. Ele fala até mesmo aqui, pertinho, filhinhos, pais, jovens. Depois ele repete isso aí. Então, é bem provável que o João está falando de uma forma abrangente às pessoas, falando para cada um e mostrando, inclusive, como eu disse aqui, João fala dessa progressão nas coisas, como ele fala de mandamento e depois uma elevação no mandamento. Agora ele vai falar sobre a vida cristã, como se vence. Ele diz, filhinhos, escrevo para vocês porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. É bem básico isso. Né? É bem básico. A pessoa que conhece a Cristo precisa saber que os seus pecados estão perdoados por causa de Cristo, por causa do seu nome. Isso é baselar. O que não quer dizer que é para esquecer, é menos importante, mas é básico. É elementar. É próprio do começo da carreira, da nossa carreira. Depois ele escreve, pais,
Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aqui os pais são crentes mais maduros, né? São os crentes maduros, que agora têm conhecimento daquele que existe desde o princípio, uma fé madura, uma fé vigorosa. E aí ele pega jovens, esse grupo intermediário, que eu não vou dizer qual a idade, mas é o grupo intermediário entre, né? E diz, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Esses são os vigorosos na fé, né, também, que nas lutas que enfrentam já têm progredido e tendo vitória sobre as tentações, sobre a maldade, né, sobre os ataques do inimigo, sobre os ataques do inimigo. Certo? Versículo 14, há uma repetição. De novo, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Veja, agora os filhinhos já conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aqui há uma repetição. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, mais uma vez aqui, reforçando a mesma ideia, dizendo, olha, vocês, filhinhos, estão amadurecidos, tendo seus pecados perdoados. Pais, vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, né, e vocês o conhecem, vocês são pessoas fortes, vocês são pessoas experientes, e os jovens, nas suas carreiras, vocês já têm vencido o maligno, e ele diz por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós. Então, aí nós temos que nos enquadrar aqui. Se, de alguma forma, nós não estamos aqui, então é necessário que assim nos encaixemos, né? Que primeiro, tenhamos conhecimento dele, que temos nossos pecados perdoados, que saber que ele é esse Deus, né, que a gente conhece, que eu mencionei aqui, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Jesus que encarnou para nós. E também, se já temos experiências de que o Senhor é bom, que já vencemos. Então, nós precisamos, de alguma forma, enquadrar nesse texto aqui. Agora, esta última parte, então, nós vamos ver como o João aplica aqui, então, uns princípios muito, muito fortes. Isso aqui dá uma pregação muito, muito boa, né? Mas apesar de nós termos um culto de estudo, a minha oração é que, lendo esses textos, mesmo nesta forma didática, elas venham calar realmente profundamente no nosso coração. Não é um texto desconhecido da maioria, mas veja como João vai dizer, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo, aqui a palavra utilizada é cosmos, quer dizer, o sistema deste mundo, certo? Cosmos. Quem ama este mundo, o amor do Pai não está em nós. Deus criou este mundo, não é? Deus criou este mundo, mas este mundo aqui, como sistema, é corrompido. E ele é subversivo à vontade de Deus. Ele não obedece a Deus. E a palavra de João é que nós não tenhamos nenhuma afeição por este sistema. O sistema deste mundo é corrupto. Ele trabalha sempre para nos afastar de Deus, porque o mundo oferece, e aqui já faço uma ligação aqui com as suas concupiscências, né? Com as suas cobiças. Ele trabalha assim, para nos afastar da vontade de Deus. O inimigo das nossas almas sabe que nós temos necessidades, que nós temos carências, nós precisamos, o nosso físico, o nosso corpo, ele não tem necessidade somente as necessidades fisiológicas, mas também existem as questões emocionais, existem outras cobiças, né, concupiscências também que podem povoar a nossa mente e coração. E logo, João nos adverte de uma maneira bem solene e bem direta. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Falar isso para uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, talvez
possa fazer bastante sentido. Agora, nós, às vezes, ficamos mal acostumados, porque nós estamos no mundo, logo achamos, é muito normal as coisas que acontecem. Queridos, o mundo trabalha de uma forma para nos convencer ao contrário da palavra de Deus. Quando você viver neste mundo, se você estiver vivendo neste mundo, você precisa ter sempre um alarme pronto para soar na sua consciência. Isso seria você abrir os seus ouvidos espirituais para a voz do Espírito Santo. Eu não preciso julgar nem fazer ataques muito severos aqui no que eu vou falar. Mas a verdade é, quando você assiste uma série da Netflix, desses sistemas aí, desses canais, ou novelas, ou filmes, esta arte, vamos chamar de arte, ela não tem compromisso com o caráter de Deus. Logo, para te envolver, me envolver nisso, os valores ali não precisam obedecer nada. Simplesmente se levantam dentro de um enredo, de uma história, bandidos e mocinhos, como se dizia antigamente. Bandidos e a polícia. E nessa trama, você começa a assistir. Você, quantas vezes se pegou torcendo para o lado dos bandidos? A primeira vez na minha vida que alguém falou isso para mim, foi quando passou uma série na TV, lá em 1979. Olha, eu acho que é isso. Lampião, era do Lampião e da Maria Bonita. A gente vinha à noite da escola, então não dava para assistir, mas tinha uns amigos que faltaram. E aí eu fiquei curioso e assisti num dia lá, que eu acho que perdi a aula, não sei, e gostei. Aí eu queria assistir, mas não dava para assistir todos os dias. Mas aí alguém disse assim, mas aquele Lampião era um cabra, né? E falou até com um sotaque nordestino, falou assim, um sujeito, um cabra da peste mesmo, né? Aí nós rimos, né? Aí alguém disse assim, isso eu peguei, mas você está torcendo para ele, não está? Aí eu falei, puxa, é verdade. Será que quem está assistindo, porque a gente sabe da história como é que foi, né? Aí eu pensei, não, eu acho que não estou torcendo para ele, não. Mas quando a gente assiste, não só essa história, mas outras, é possível que a gente seja jogado de um lado para o outro. Isso é uma brincadeira com a nossa consciência, que se você não observar bem, você é tragado. Agora, irmãos, nós somos os maiores aqui, as pessoas mais experientes, podem lidar com isso com mais facilidade. Mas os jovens, os bem mais jovens, não têm esse filtro. Então, eles podem, aos poucos, estar consumindo um material ruim, pervertido, contaminador de consciências, não é? E de valores. Então, é isso que muitas vezes o mundo, é isso que só o mundo faz, só isso, nos afastar de Deus, porque ele não tem parâmetros nenhum, nem ética, nem moral. O mundo, o que importa para o mundo? Poder. E aí, vamos ler aqui, que vocês já vão entender o que eu estou falando aqui. Porque tudo que há no mundo, olha, a cobiça da carne, a primeira coisa, a cobiça da carne, tem a ver com a sensualidade. Quando eu falo sensualidade, eu falo dos sentidos, tá? Não é só aquela questão sexual, não. Sensualidade. O que a nossa carne pede, porque ela responde, os estímulos, né? Então, a gente gosta tanto de comer, porque faz bem, né? E nós temos um prazer em comer, né? Tem até gente que se refugia na alimentação, né? Quando está deprimido, né? Então, come bastante. Então, a sensualidade, ela nos leva também a pecar. Ela nos leva porque vai para a gula. Às vezes os cristãos falam, eu não bebo de jeito nenhum. Mas come igual um condenado, né? Não adianta, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Você tem que cuidar da sua natureza. Você tem que cuidar de si mesmo. E uma das coisas que a Bíblia fala é justamente aqui, ó, né? A
concupiscência da carne. A nossa carne, ela pede. Ela pede, por exemplo, eu quero descansar. Eu conheci um amigo que ele falou assim para mim, se eu não dormir umas 10 horas por dia, para mim não está bom. Olha só, 10 horas. Jovem, né? Então, é bastante. Aí já não é mais descansar, aí já entra para o lado da preguiça. Aí já entra para o lado do ócio, né? Certo? Então, agora vem a segunda parte, a concupiscência dos olhos. A palavra concupiscência também quer dizer cobiça, tá? Então, a cobiça dos olhos tem a ver com as ambições. Primeiro, aqui, a cobiça dos olhos é olhar a riqueza, as coisas que este mundo oferece, e então, quero buscar isso a qualquer preço. Eu preciso disso. E tem gente que, quando não conquista, se revolta. E o que o mundo diz? Olha, esse tênis aqui custa R$40, 50. Bom, mas por que você vai usar um tênis de 50 se você, para ter mais status, comprar um de 500, de 1.000? É mesmo, né? Você poderia ter um carro aí de 25 mil, 20, até 15. Mas isso aí é para uma categoria de gente. Bom mesmo, eu preciso ter um top de linha. Não é? Essa é uma parte. Então, a cobiça dos olhos é isso. É olhar também, aí abre uma porta para a inveja, que é a ira de não poder ter o que o outro tem. Ficar com raiva do outro porque ele pode e a gente não pode. E o mundo trabalha assim. Tinha um comercial que foi tirado do ar há muitos anos atrás, onde um garotinho esperava o pai chegar, e o pai chegava numa caminhonete imensa, ele saía todo orgulhoso. A ideia era assim, que o pai tinha que fazer aquilo porque o seu filho seria muito mais bem visto e respeitado na escola, porque ele, então, o seu pai que iria buscar na escola, tinha um carro muito melhor do que os outros, né? Então, houve várias críticas nesse sentido, a propaganda saiu do ar. Mas, na verdade, é que ela só foi descarada. As outras propagandas sempre tendem a isso, né? As propagandas de cigarro diziam que, né, o sucesso dependia do Hollywood, né? Ao sucesso com Hollywood, assim, aí aparecia também uma outra marca, já relacionava com cavalos, e aí outra marca com esportes radicais, assim vai, né? E tudo isso uma forma de seduzir as pessoas. Então, essa é a cobiça dos olhos. E, por fim, a soberba da vida, que é o orgulho, é a busca pela fama, é a busca pela proeminência, né, para estar sempre em destaque. E isso é tão ruim que a gente encontra isso em lugares que não deveríamos, que pensaríamos não existir, que é, inclusive, no seio da igreja, né? E a prova disso é que, não contente com os títulos que a Bíblia nos deu, né, para os servos, presbíteros, anciãos, inventaram aí um tal de apóstolo, né, porque estava muito fraquinho, né? Já pensou? Um cara ser chamado de pastor hoje, um sujeito, fala, qualquer um é pastor. Então, a pessoa não quer ser chamado de pastor. Pastor, qualquer um pode ser. Mas bispo e apóstolo já é outros 500, né? Então, isso aí é a soberba da vida. Isso é uma forma de querer ser maior do que os outros. É uma armadilha que o mundo arma e muitos nela caem. Então, todas essas coisas aqui, João vai dizer que não procede de Deus. Deus não criou essas coisas, não, e não vem dele. Isso procede do cosmos, do sistema. O sistema é que monta isso aí, para enganar a gente, para nos jogar um contra os outros, para nos fazer sentir esse orgulho tolo de querer ser um melhor que o outro. É isso que João está dizendo aqui. Não tem origem em Deus. Por que diz isso? Porque é capaz de que algumas pessoas, dizem assim, mas é importante ter cobiça, é importante ter ambição, senão fica todo mundo na miséria. Senão ninguém produz nada. Mentira. As pessoas gostam de produzir, sim. As pessoas gostam e elas aprendem, elas querem melhorar suas vidas, elas querem trabalhar, sim. Se você for aí numa tribo de índio hoje, que é praticamente uma vila, não é tão igual às coisas que a gente vê,
Você vai perceber que na casa daqueles que se convertem, aqueles índios convertidos, as coisas deles são muito bem organizadas, mas não são melhores do que os outros. Não tem acúmulo de riqueza, simplesmente uma organização, só uma organização. Você vai a um jardim um pouquinho melhor, a uma limpeza, a uma organização, mas eles estão vivendo no mesmo ambiente que os outros. Não há uma busca para ser melhor do que o seu semelhante, que o seu comum, o seu par. Não. Então, às vezes, eu digo isso, querido, porque nós não podemos cair nesse discurso. Podemos cair nisso. De que se não houvesse, então, justamente a competição, nós todos estaríamos lá em 1900 e bolinha. Não é bem assim, né? As competições, no sentido de concorrências, lógico que são boas. Isso não tem a ver com isso aqui que nós falamos. É o que está por trás disso, certo? É que quando há algo por trás disso, que seria aquilo que se chama de propaganda. A propaganda é algo assim tão forte, que ela ganhou uma frase e que eu duvido que se você nunca tenha ouvido essa frase que diz que a propaganda é a alma do negócio. Quer dizer, ela transcendeu. Então, quando você está fazendo alguma coisa na sua vida, empreendendo, a primeira coisa que alguém te aconselha é: você já fez divulgação do seu trabalho? Você já fez divulgação disso? Você está postando o seu... É assim, as pessoas sabem que isso é bom. Mas, às vezes, essa propaganda, ela é pervertida, porque ela é também enganosa, né? É uma das coisas que a gente mais vê aí quando você abre um vídeo no YouTube, a gente oferecendo óculos que faz milagre, outros que falam que você ganha 10 mil por dia, é só essas coisas, é pura enganação, mentira. O mundo está assim, para pegar quem? Os tolos, os cobiçosos. Até nas igrejas, as pessoas entram nessas igrejas que a gente não comunga, né, o mesmo evangelho, porque elas são seduzidas a fazer investimentos lá na igreja, como se a igreja fosse um lugar de investimento de dinheiro, e não é. Não é. Então, partindo para a conclusão, ora, o mundo passa bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece um pouco. Não, permanece eternamente. Esse é o prêmio daquele que faz a vontade de Deus. Permanece para sempre. Vai viver com Deus, com o seu Criador, aquele que criou todas as galáxias, aquele que criou tudo que existe neste universo, aquele que criou as estrelas, aquele que criou a terra, o mar, todos os seres viventes. É com ele que nós vamos passar a eternidade. Esse que faz a vontade, aquele que faz a vontade deste Deus que nós pregamos e nós servimos, este vai viver para sempre. Não há morte, não há tristeza, não há nenhum mal que alguém possa vir fazer que vai destituir desta verdade. É o que nós cremos. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós cremos que Ele morreu por nós, ressuscitou e dará a vitória a todo aquele que nele crê e espera. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Agora nós vamos orar por esta palavra que foi ministrada. Vamos pedir a Deus que nos faça compreender e pensar nesta verdade, no nosso leito, na nossa hora de meditação. Lembrar desta palavra, porque ela é muito importante. Curva a sua cabeça aí, mesmo assentado. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te agradeço, porque o Senhor tem nos feito ver a verdade. Nós entendemos que isso não vem de nós, é o teu Espírito Santo que nos ajudou a enxergar algumas coisas. E nós te agradecemos por isso, te pedimos que não venhamos a ser seduzidos por nada aqui neste mundo, que luta, que milita contra o Senhor, que ignora o teu nome, a tua bondade. Nós te pedimos, ó Deus, que nos faça compreender isso e nos faça entender e sermos gratos por tudo que o Senhor já nos tem dado. O Senhor tem enriquecido a nossa vida com bênçãos espirituais, é tudo que nós precisamos a princípio,
As demais coisas o Senhor tem acrescentado, não nos tem faltado nada, e nós queremos assim viver, crendo nisso, hoje, todos os dias da nossa vida, enquanto aguardamos o Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoa as famílias, abençoa as pessoas que ouviram ou que ouvirão esse estudo no futuro, que isto alcance os seus corações de uma maneira muito maravilhosa e que venham a receber o Senhor, venham a crer no Senhor e te servir. Em nome de Jesus, Pai. Amém.